Olá, salve, salve, rapaziada. Drayton Madeira, comentarista de primeira na área. Olha, vamos falar da equipe do Peixe que acabou sendo rebaixada no Campeonato Brasileiro e está em maus lençóis. O que será que vai acontecer com essa equipe tão tradicional do Pelé, né? Grandes jogadores como Coutinho, Mengal, né? E tantos outros que passaram nessa equipe tão importante no cenário nacional, que acabou sendo rebaixada e as coisas estão muito conturbadas lá pelas bandas da Vila Belmiro. Após a vinheta a gente vai falar um pouco disso. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, rapaz, e lá pelas bandas da Vila Belmiro, tudo indo muito ruim. A situação do Santos não é uma situação boa, pois o time irá jogar a Série B pela primeira vez, né? Após tantos anos, há um século de existência, né? O seu centenário, digamos assim, pelas colocações. E a equipe do Santos acaba indo muito mal no Campeonato Brasileiro e foi rebaixado. E o pior de tudo, o Santos é uma equipe que está financeiramente ferrada, lascada, ou por aí, se adjetivarmos com palavras pejorativas, uma equipe tão tradicional, uma equipe que muitos têm simpatia pelo Santos, dizem que o Santos tem cerca de 9 milhões de torcedores, né, que acompanham. Esses números para mim são surreais, mas enfim, não me reporto ao Santos em si, a todo mundo, que tem mais torcedor no Brasil do que propriamente gente, né? E a equipe do Santos deixa de faturar, por exemplo, 16 milhões. A situação é caótica, né? 16 milhões por ser rebaixado, ou seja, se ele tem ficado fora da zona de rebaixamento, ali calcula-se mais ou menos que seria 16 milhões de faturamento, né? Também não vai para a Sul-Americana, que poderia ir. O Santos deixa de faturar mais ou menos 5 milhões, veja, por aí já são 21 milhões de prejuízo para a equipe do Santos, né? Aí você me pergunta, Drayton, mas o Santos aí ele tem 40 milhões, né, no Campeonato Paulista. Aliás, é um campeonato muito rentável, Campeonato Paulista organizadíssimo, 40 milhões, só que tem um problema aí. O Santos é uma equipe que fez muitas dívidas e não tem um ativo muito bom dentro do clube. O Santos tem sido prejudicado nos últimos anos. Depois de tanta vida de jogador, ninguém sabe para onde foi esse dinheiro todo da equipe do Santos, né? Um dinheiro interessante que a equipe do Santos deveria ter e ultimamente não tem. Vendeu muitos jogadores durante muito tempo e a gente sabe que a equipe do Santos é uma equipe tradicional em venda de jogadores, mas nos últimos tempos não tem vendido tanto. Por quê? Porque não está produzindo tantos craques como outrora. E aí vai para a Série B jogar um campeonato difícil, um campeonato chato. Foi muito chato esse ano, muito disputado. As equipes chegaram brigando até o final e com muitas equipes cascudas e emergentes. Por exemplo, a Pão da Curuzu vem com um time forte, o Amazonas, uma equipe emergente. Tem aí o próprio Sport, tem o Vila Nova, que fez uma boa equipe, o Guarani, que está aí também, né? E muitas equipes, o próprio América que desce, o Goiás, que é um time chato, cascudo, está mudando de gestão lá, a família está saindo lá e está mudando os ares. Então tem muita equipe chata, né? O próprio Operário, o Novo Horizontino, o Mirassol, o Curitiba, que vai estar aí também, né? O Ceará, CRB, Goiás e por aí, América, a Chapecoense, que deve mudar muita coisa esse ano, o Ituano, que foi uma equipe chata, o Brusque, que é uma equipe emergente, né? O Avaí. Então, vai ser um campeonato que não vai ser fácil. E para a equipe do Santos, que jogará a primeira vez, a própria Ponte Preta, que é um time tradicional de São Paulo, vai jogar a primeira vez. E a situação do Santos não é boa. Porque com essas prejuízos, digamos assim, 40 milhões do Campeonato Paulista, mas o Santos adiantou 30 milhões das cotas do Paulista para pagar jogadores, ou seja, o Santos começa o campeonato com 10 milhões. Né? Isso é um prejuízo imensurável para a equipe paulista que vai jogar uma Série B com muitas equipes que vão estar fortes, que não é o caso do Santos, não tem dinheiro no Santos. Né? O Santos tem, por exemplo, as cotas de TV serão péssimas, né? Questão de 11 milhões mais ou menos de cota de TV. Então ele tem 21 milhões para investir. Vê só, para uma Série B hoje, isso não é nada, cara. Tem 21 milhões para investir, né? 10 que sobrou dos 40 e mais 11 de PPV. O PPV do Santos não é alto. Na Série A, o Santos ganharia mais ou menos 110 milhões, né? 10 vezes mais isso aí em PPV. Aí o que, que acontece com o Santos? Ele vai ter que vender jogadores, né? O Santos vai ter que vender jogadores. O que é que o clube tem para vender hoje? Porque o time foi um time fraco, um time limitado, né? Então o que é que o Santos tem para vender?
que é que o Santos tem para vender hoje? Não é? É complicado. O Santos, o que? Ativo do clube para vender. O Santos tem o Soteldo, João Paulo, né? O Marcos Leonardo, que deve ir para a Europa, e o Soteldo tem uma proposta do Corinthians. O João Paulo, goleiro, né? E o Jean Lucas. Esse assim, é o que chama interesse na equipe do Santos. Então a equipe do Santos ela está em maus lençóis. Dificilmente a gente diz, mas o Santos é um time grande, Drayton, ele sobe fácil porque vai ter ajuda de mulher. Será? Será? Não é? A questão é, no caso do Santos, é dinheiro. E tem muitas equipes estruturadas hoje na Série B, por exemplo. Um próprio Novo Horizontino, um próprio Mirassol tem uma estrutura muito grande, né? Hoje financeira. Chegaram, bateram na trave. O Paysandu entra com dinheiro da Libra, que já está investindo. Né? O Ceará é uma equipe que tem dinheiro, né? Estruturada. O América desce estruturado, não desce com tanto dinheiro, mas é um clube empresa. O Santos está numa situação difícil, gente. Então, é complicado a situação do Peixe. O que é que você acha? Deixa teu comentário aí. E você acha que o Santos tem toda a chance de subir? Eu não sei. O que é que você acha? Eu sou o Drayton Madeira, o comentarista primeiro. Se inscreve no nosso canal, deixa o like e divulga as notificações, porque tem hora que a coisa não anda. E não anda porque tem gente prejudicando. Mas fé em Cristo e vamos lá.